Renato Russo que diz: mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Talvez você não saiba, mas o Renato Russo, com essa frase, está respondendo um filósofo escocês do século XVIII chamado David Hume. O David Hume é muito importante para mim. Ele foi o primeiro filósofo que me fez mais intensamente questionar completamente tudo aquilo que eu chamava de realidade. David Hume me mostrou, assim, nos mostra com a obra dele, o quanto tudo aquilo que a gente chama de realidade é, na sua maior parte, construído pela imaginação. A imaginação é o grande poder que constrói tudo aquilo que a gente chama de realidade. Nós vivemos num mundo de ficção. Em grande parte vivemos num mundo de ilusão. Hume diz o seguinte: realidade, de fato, é aquilo que as experiências dos nossos sentidos imprimem imediatamente na nossa mente. Então, agora você está tendo uma experiência visual muito clara desse vídeo que você está vendo, você está tendo uma experiência auditiva muito clara da minha voz chegando aos seus ouvidos. Isso, diz o Hume, é a realidade, essa experiência agora que eu estou tendo com os meus olhos, com os meus ouvidos, com o tato, tudo aquilo que encostar, quando eu bebo ou como alguma coisa, aquela experiência das papilas gustativas, sentindo aquele sabor que se imprime na minha mente com uma força e uma vivacidade muito grandes. Isso é real. Agora, as cópias dessas impressões dos sentidos, dessa experiência dos sentidos que se imprime na minha mente com uma força e uma vivacidade muito grande, que, portanto, são a realidade, a lembrança disso, as cópias que essas impressões deixam, que Hume chama de ideias, as ideias já têm menos força e menos vivacidade do que as impressões dos sentidos. Você beijar aquela pessoa que você deseja beijar naquele momento é uma experiência com muito mais força e vivacidade do que meses depois você lembrar que estava beijando aquela pessoa ou imaginar que no futuro pode vir a beijar a pessoa da qual você gosta, a qual você deseja. A diferença de grau de força e vivacidade é muito grande. Então Hume diz: viver a experiência é estar em contato com a realidade. Agora, lembrar da experiência ou imaginar a experiência já é invocar ideias que são cópias das impressões dos sentidos e que têm uma força e uma vivacidade muito menor, com um agravante muito importante. Assim, mesmo aquilo de que a gente se lembra de ter vivido, tudo aquilo que está na nossa memória passou antes pelos nossos sentidos. Não tem como eu ter um registro na memória de uma coisa que eu nunca vi, nunca ouvi, nunca vivi. Isso simplesmente não faz sentido em termos de humanos, né? Tudo aquilo de que você se lembra, você em algum momento viu, ou viveu, ouviu, sentiu. As nossas lembranças, portanto, a invocação das ideias que correspondem àquelas impressões dos sentidos, nossas lembranças são todas misturadas com imaginação. A imaginação permeia, atravessa, embaralha, monta de uma maneira original, digamos assim, todas as nossas lembranças. Basta ver o seguinte: quando a gente briga com alguém, ou quando a gente vai intermediar a briga de alguém, a gente pergunta: pô, mas o que aconteceu? Aí uma pessoa conta uma história. Aí você vira para o outro: pô, mano, o que aconteceu? A outra pessoa vai contar uma história totalmente diferente. Ou a gente mesmo, quando se envolve numa briga com alguém, a gente tende a rememorar aquilo de uma maneira totalmente diferente, que em geral exagera o papel negativo que o outro representou na briga e suaviza muito o papel negativo que a gente representou naquela situação litigiosa. Então, isso é a ação da imaginação agindo sobre nossas memórias. Hume dá até outros exemplos, tipo, eu já fui numa cidade vizinha, né? já viajei e fui em outra cidade. Eu me lembro dessa cidade, eu estive lá. Agora, isso quer dizer que eu lembro exatamente onde ficam todas as casas, todas as lojas, todas as ruas, todos os nomes de rua, todos os números de todas as casas? Não sei de nada disso. Então eu tenho assim uma vaga ideia do que é aquela cidade,
mas eu digo com a maior propriedade. Eu estive lá e eu conheci aquela cidade, e eu me lembro de ter conhecido aquela cidade. Mas a imaginação preenche as lacunas. É uma outra tarefa muito comum da imaginação, é preencher as lacunas. Porque se vocês pensarem bem, a gente não lembra tudo que viveu. A gente não tem um registro claro de tudo que viu e viveu, e muitas coisas a gente realmente não viu e não viveu. Tipo, quando a gente vai numa cidade estrangeira, diferente, a gente não viu tudo que há lá. E mesmo assim acredita que conheceu aquela cidade e tem uma ideia daquela cidade. A mesma coisa quando a gente imagina coisas futuras. Imaginar coisas futuras é invocar uma realidade a qual eu não tenho acesso. Eu não sei o que vai acontecer no futuro. Eu não tenho como saber o que vai acontecer no futuro porque eu não vivi o futuro. Não passou pelos meus sentidos nenhuma experiência do futuro. A experiência que eu tenho é a experiência do agora, a experiência do presente, certo? Então, todo exercício de futurologia, de projeção para o futuro, é um exercício de imaginação. Está totalmente imerso em imaginação. Agora, o Hume diz o seguinte: a imaginação é tão poderosa que ela combina e recombina as impressões dos sentidos ao seu bel prazer. Às vezes, assim, por relações de semelhança, de causalidade, de coisas que parecem uma com a outra, coisas que, pela pura arte, pela pura artificiosidade da imaginação, ela pode combinar. Então, assim, a gente tem muitas ideias de coisas que a gente nunca realmente viu, viveu, encostou, cumprimentou. A gente tem, por exemplo, a ideia de anjo. De onde surgiu a ideia de anjo? Alguém já viu um anjo? Alguém já esteve com um anjo? Alguém já conversou com um anjo? Provavelmente não. O Hume diz, é muito simples. Existem ideias simples, que são cópias de experiências simples, e ideias compostas. O que são ideias compostas? Ideias que passaram pela ação da imaginação, que combinou duas ideias simples. Então, por exemplo, todo mundo já viu pássaro e as asas do pássaro. Todo mundo já viu humanos e tem uma ideia de humanos. A imaginação combina as duas coisas, combina asas com o humano, formando uma ideia ficcional de anjo. Mas é uma ficção, assim como Pégaso, pega as asas do pássaro e um cavalo. A imaginação combina essas ideias e forma uma ideia ficcional de Pégaso. Unicórnio, pega cavalo e pega um chifre, forma um unicórnio, uma ideia ficcional. Agora, se muitas vezes a gente tem uma noção bem clara do que é uma ideia que corresponde mais ou menos exatamente a impressões dos sentidos que nos dão uma noção clara do que é real e a combinações imaginárias que nos dão ideias ficcionais com menos força e vivacidade do que as impressões dos sentidos, portanto, ficção, nem sempre é tão clara essa distinção para nós. Hume diz, tem muitos fatores que podem embaralhar a nossa noção do que é real e do que é ficcional, porque tem muitas situações que podem acrescentar artificialmente força e vivacidade a ideias, tal como se elas fossem impressões dos sentidos ou quase que imediatamente derivadas das impressões dos sentidos. Que fatores são esses que podem acrescentar força e vivacidade às ideias, fazendo com que a gente acredite que elas são reais? Os exemplos de Hume são assim, a febre. Quem já teve delírio febril sabe que está ali experimentando ideias como se estivesse vendo elas de verdade. Alucinações. Alucinações são experiências desse tipo. Se você tiver uma alucinação, você vai acreditar que está vendo alguma coisa que é apenas uma ideia. Quer dizer, uma ideia acrescida de força e vivacidade, de tal forma que você imagina que está realmente experimentando com os seus sentidos aquela imagem que é apenas uma ideia. Agora, tem um elemento, ou dois elementos muito interligados, que acrescentam força e vivacidade às ideias, fazendo com que a gente passe a tomá-las por realidade, que são muito comuns, muito mais frequentes que um delírio febril ou uma espécie de alucinação causada por algum
algum gatilho neurológico, que são o hábito e a crença. Aquelas coisas que eu me habituo a ver se repetindo, é muito comum que eu passe a acreditar que elas vão acontecer sempre. É aí que entra essa ideia do Hume de que eu não tenho a menor ideia de se o sol nascerá amanhã. Eu não sei se o sol vai nascer amanhã porque eu não vi, eu não estava lá, eu não estou lá amanhã para saber se o sol nasceu ou não. Eu só vou saber que o sol nasceu quando eu experimentar o sol nascendo. Então ele diz, eu não sei se o sol vai nascer amanhã. É a força do hábito de ver o sol nascer todos os dias que me faz acreditar, como se fosse uma realidade certa, que o sol vai nascer amanhã. Ele dá o exemplo também da bola de bilhar. Quando eu jogo sinuca, eu jogo a bola branca na bola vermelha e eu tenho a absoluta certeza de que a bola vermelha vai seguir uma certa trajetória, de preferência aquela que vai levar a bola para a caçapa. E eu faço todos os cálculos ali, tento. Ele diz assim, como é que eu sei que a bola branca, quando eu bater nela, não vai sair voando? Como é que eu sei que quando a bola branca bater na vermelha, ela não vai ficar parada? Eu não vi, eu não sei o que aconteceu. Quer dizer, a força do hábito que gera essa crença de que a coisa vai acontecer de tal forma. A crença, diz o Hume, é um mecanismo meio misterioso que simplesmente reveste ideias com força e vivacidade, dando para elas o peso de realidade, o estatuto de realidade. Então, uma série de coisas que são simplesmente fictícias, imaginárias, quando revestidas de crença, a gente perde o acompanhamento de que aquilo é uma ficção e não uma realidade, e passa a acreditar que aquilo é uma realidade de fato, tal como se a gente tivesse experimentado aquilo com os sentidos. O exemplo do anjo que eu dei. Em geral, se a gente estiver vendo um filme, escrevendo uma história, usando a imaginação, a gente tem uma ideia, assim, mais ou menos clara, de que o anjo não é uma realidade experienciável com os nossos sentidos. É uma ideia ficcional construída pela nossa imaginação. Mas se comparecer crença na existência de anjos, eu passo a tomar os anjos como a maior das realidades. Como uma realidade. Um anjo me visitou, um anjo vai vir me anunciar não sei o quê, um anjo vai... Passo a tomar como realidade. Simplesmente porque compareceu crença. Deuses, por exemplo. A maioria das pessoas toma deuses como realidades, realidades de fato existentes. Mas Hume diz, a gente já viu Deus, já falou com Deus, já conversou com Deus, assim, já ouviu a voz de Deus falando com a gente de volta, já estivemos com Deus, tomando um café com Deus? Nunca. Então ele diz, Deus, como um ser perfeitamente bom e justo, e assim, com essa feição, né, criado à imagem e semelhança dos humanos, ele inverte a noção. Né? Não são os humanos que são criados à imagem e semelhança de Deus. É Deus que é criado à imagem e semelhança dos humanos. Então, nós já vimos muitos humanos, já experimentamos muitas ações que consideramos boas, justas, já vimos muitas pessoas que consideramos inteligentes. A imaginação pegou esses atributos, bondade, justiça, inteligência, hiperelevou eles e projetou eles numa construção ficcional chamada Deus. Uma ideia ficcional chamada Deus. No entanto, uma vez que comparece crença nessa ideia ficcional, a gente passa a tomá-la como realidade. Como se ela realmente existisse de fato no mundo, como se fosse experienciável pelos sentidos. Agora, a coisa não se restringe a Deus, né? O nosso mundo é todo permeado de instituições que são simplesmente ideias. Ideias ficcionais que, pelo hábito e pela crença de que elas são verdadeiramente reais, essa crença e esse hábito vão inflando elas, vão injetando força e vivacidade nessas instituições, a gente passa a acreditar que elas são as maiores realidades do mundo.
uma nação. O que é uma nação? É algo que a gente vê, que ouve, no qual a gente toca. É um conceito imaginário. Né? Um estado é algo que a gente vê, toca, ouve. É um conceito imaginário. E a coisa fica ainda mais grave quando Hume fala de algo que é supostamente muito próximo de nós, que nós acreditamos com muita força e vivacidade que existe de fato, mas que é algo que parece que não há uma experiência dos sentidos disso, que é o eu. Tudo aquilo que nós chamamos de eu. O que é um eu? Você já falou com um eu? Você já viu um eu? Você já ouviu um eu? Agora aqui, você está ouvindo e vendo um eu? Você está vendo uma determinada aparência que tem a ver até com uma certa herança genética de muitos ancestrais que nem eu conheço, que nem tenho registro de terem existido. Você tem acesso a uma voz, você tem acesso a uma articulação de palavras que atravessam essa configuração que está diante de você, mas que são palavras que vêm de muitos outros lugares, de muitas outras leituras que foram feitas, de muitas outras ideias que foram articuladas por muitas outras pessoas, que tem a ver também com um certo percurso de formação, de caminho que foi feito por essa configuração, que agora articula palavras na forma de um vídeo de filosofia. Você tem acesso a uma certa configuração biológica, você tem acesso a um nome. Meu nome é Diogo, a gente diz. Mas, tudo bem, é um nome. Você tem acesso a uma profissão. Eu sou professor de filosofia. Você tem acesso a um interesse. Eu me interesso muito por filosofia. Eu gosto muito de macarronada e de cerveja. Interesse. Quer dizer, sempre que você vai apresentar, sempre que você vai dizer quem sou eu, você faz referência a uma série de outras coisas. É igual como se você estivesse querendo fugir do assunto. Sabe quando te perguntam uma coisa que você não quer responder, você começa a circundar para não ir direto ao ponto? É o que acontece toda vez que a gente tenta apresentar o nosso eu. Olá, eu sou Diogo. Aí começa, é um nome, não sou eu, é um nome. Aí você já está vendo ali uma determinada aparência, tanto física, assim, né, quanto das roupas que eu estou usando por uma série de influências, né, de sociedade, de cultura, de valores, uma série de influências, de modelos nos quais eu me inspirei. Então, aparência, uma outra coisa que não sou eu, mas diz quem eu sou. Você tem acesso a uma referência profissional, eu faço tal coisa da vida. Você tem acesso a uma série de relações com outras pessoas. Eu sou filho de fulano, sou marido de ciclano, sou pai de fulano, sou amigo de ciclano, inimigo de fulano. Você tem acesso a posições políticas, eu defendo e não defendo tais e tais bandeiras. Mas o eu, quando se apresenta? Onde fica? O que é essa instância, esse núcleo, essa suposição de um centro referencial e um centro de comando que seria o eu? Hume diz, isso é uma ideia ficcional. O eu é uma ideia ficcional, a qual supõe se dar como ponto de referência capaz de reunir toda essa dispersividade de coisas que a gente apresenta, ao invés de apresentar o eu, tudo aquilo que nos rodeia, todas as circunstâncias que nos atravessam e nos constituem, circunstância, aquilo que está em volta, daquilo que nos atravessa e nos constitui, mas que não é exatamente eu. Então ele diz, eu é essa ideia ficcional, uma suposição de identidade, de reunião entre todas essas coisas que, no limite, não sou eu. Mas o hábito e a crença dotam essa ideia de eu de uma tal força e vivacidade que a gente vive acreditando que em algum lugar, lá no fundo, tem esse núcleo, esse centro de comando chamado eu. Então, na verdade, nós não sabemos exatamente onde passa a linha de distinção entre realidade e imaginação, entre realidade e fantasia, entre realidade e ficção.
Porque além das impressões dos sentidos, com muita força e vivacidade, que nos mostram a realidade, que se está mostrando para nós, que se está mostrando para os nossos sentidos, nós ainda vivemos num mundo cheio de ideias ficcionais que, por hábito e por crença, ganham força e vivacidade a tal ponto em que nós consideramos que elas são reais, muito reais. Às vezes mais reais do que aquilo que os nossos sentidos nos mostram. A filosofia do Hume sempre me lembra um poema do Fernando Pessoa que eu gosto muito, que é assim: deslembro incertamente meu passado, não sei quem o viveu, se eu mesmo fui, está confusamente deslembrado, e logo em mim, enclausurado flui. Não sei quem fui nem sou, ignoro tudo, só há de meu o que me vê agora.